Prezados alunos, nessa aula nós vamos conversar um pouco sobre ética em computação, que é um assunto importante, principalmente quando se fala muito sobre inteligência artificial e como que esses softwares de inteligência artificial também vão trabalhar com a questão ética. Quando a gente também fala sobre segurança da informação, se eu trabalho numa empresa em que eu tenho acesso a informações dos outros funcionários. Por exemplo, eu trabalho na UFSM, as informações que eu tenho acesso sobre os alunos. Então, como controlar essas questões que envolvem a ética e a computação? Como eu juntar essas duas questões? Então, quando a gente fala de ética, a gente pode lembrar de algumas coisas que a gente vê no dia a dia, né, do Brasil, que a gente pode chamar aqui, como está nessa imagem, de pequenas corrupções, né? Colar na prova, furar fila, roubar TV a cabo, comprar produtos falsificados. E algumas dessas coisas, por mais antiéticas que sejam, elas são consideradas muito normais no caso da nossa sociedade. Por exemplo, compra de produtos falsificados. É muito comum a gente ver CDs, DVDs, tênis, roupas com marcas famosas falsificadas sendo vendidas em lojas, pelos camelôs e até mesmo na internet. Então, coisas que em outros países podem ser vistas de má como uma coisa muito ruim, né? Uma coisa má. Aqui no Brasil, muitas vezes a gente não se dá conta de estar fazendo alguma coisa errada. E isso tem a ver um pouco com a cultura do Brasil. Então, nós temos que tomar cuidado para evitar corrupções, sejam elas pequenas ou grandes. Então, desde colar na prova até quando eu vejo um político, seja prefeito, senador, deputado, qualquer cargo, roubando, né, desviando dinheiro público. Tudo isso são pequenas ou grandes corrupções que nós devemos evitar. Aqui um outro exemplo de uma figura também falando um pouquinho sobre a questão da corrupção, né? Então, desde a coisa mais simples, em que eu digo, isso é uma coisa pequena, é rápida, ninguém viu, até um grande desvio de dinheiro. Então, eu, por exemplo, acho que não há problema nenhum estacionar na vaga preferencial, porque é rapidinho. Eu vou logo ali fazer a minha compra, vou estacionar aqui nessa vaga que está reservada para idosos ou para pessoas que têm deficiência. E o político que está lá em Brasília pode achar que numa conta de 100 milhões ele pode desviar 5 milhões porque é pouco, é só 5% daquele valor. Então, essa questão da corrupção ela tem que ser evitada a todo custo, não importa se ela é grande ou se ela é pequena. E é uma coisa que nós temos que trabalhar como sociedade, como cidadãos, para conseguir fazer com que essa corrupção e essa falta de ética e essa visão que algumas pessoas têm do Brasil possa mudar, que nós não somos um país que, aceita a corrupção, porque na verdade a corrupção existe em todos os países, né? Não é só no Brasil, mas para alguns outros países parece que no Brasil as coisas acontecem e nós, como cidadãos, não estamos nos importando, nós temos que nos importar com isso. Um outro exemplo aqui bem simples, né? Assento preferencial nos ônibus, nos metrôs, né? Então as pessoas sentam no assento preferencial, ficam escutando música, olhando o celular e fazem de conta que não estão vendo as pessoas que deveriam estar ocupando aquele assento. E outras coisas que acontecem também. Todo mundo faz, né? Então aqui tem uma figura que fala sobre as corrupções, né? O errado é errado, mesmo que todos façam. Mas ninguém está vendo. Não importa se alguém está vendo ou não. Então, a questão da ética, de nós mantermos um papel ético como cidadão, como professores, como alunos, como pai, como filhos, isso é uma questão muito interna. Nós temos que nos preocupar em mantermos a nossa ética. Claro que não é fácil, né? Mas eu nunca cometo nenhum erro, eu nunca faço nada errado. Faço, né? Mas eu tenho que tentar me policiar primeiro, ao invés de ficar fiscalizando os outros,
cuidar de mim, eu tomar cuidado. Por exemplo, nas grandes cidades, os pais, quando vão buscar os filhos nas escolas de carro, costumam estacionar em fila dupla, porque não tem espaço para estacionar para pegar os filhos. E causa um problema enorme no trânsito, principalmente no horário em que tem mais movimento, que é o horário de saída das escolas e saída do trabalho. Então, coisinhas simples que a gente pode não se dar conta e achar que não tem problema, mas que estão causando problemas para várias outras pessoas. Então, coisas que eu posso fazer, que eu acho que não vai ter problema nenhum, mas que eu posso acabar causando um problema para muito mais pessoas. Então, aqui de novo, né, a questão de furar a fila, tentar subornar o guarda de trânsito, trocar o voto por favores, tirar vantagens, receber o troco e verificar que recebeu a mais e não devolver. E a questão toda do chamado jeitinho brasileiro, né? Então, culturalmente, nós temos essa questão, né? Usar software pirata, comprar produtos falsificados, dar um jeitinho para resolver um problema. Ah, não tem um jeitinho que eu possa dar? Então, existe toda uma legislação e, às vezes, as pessoas, quando falam sobre a legislação, perguntam assim, será que essa lei vai pegar? Não tem como a lei não pegar, né? Se é uma lei, todo mundo tem que cumprir. Mas no Brasil é engraçado, né? Quando tem uma nova lei, as pessoas se perguntam, será que essa lei vai pegar? Então, agora todo mundo é obrigado a usar máscara. Aí você sai na rua, tem um monte de gente sem máscara. E não acontece nada com essas pessoas que não estão usando a máscara. Então, isso tudo é cultural, é uma coisa cultural que está arraigada, faz parte das nossas raízes. Então, uma regra de ouro, quando se fala de ética, não importa se é computação ou não, né? Não trate os outros como não gostaria de ser tratado. Então, uma regra que nós temos que aprender como profissionais, como cidadãos, como colegas na universidade, como membros nas nossas famílias, né? Tratar os outros como a gente trata. Quando a gente fala de ética, ética é uma disciplina que faz parte da filosofia, não é da ciência, ela não é da computação. Tá? Mas, quando eu começo a desenvolver softwares que têm inteligência, que interagem com os seres humanos, e eu começo a guardar informações desses seres humanos, eu tenho que pensar na questão ética. Então, uma rede social como Facebook, Instagram e outras tem informações de milhões de pessoas que estão compartilhando informações e essas informações podem ser usadas para o bem ou para o mal. Então eu tenho que tomar cuidado, né, do que eu posso ou não fazer com as informações das pessoas, dessas informações das pessoas e também das empresas, né? Daqui a pouco vender um segredo da minha empresa para uma outra empresa, isso também é antiético. Então a ética é uma disciplina que trata do que é bom ou ruim, certo ou errado. E isso é uma questão subjetiva, né? O que é bom para mim pode não ser bom para outra pessoa. Então, quando eu consigo furar a fila e passar na frente dos outros, é bom para mim, mas é ruim para quem estava na fila esperando como deveria esperar. Então, é bem subjetivo, né? Será que é bom? É bom para mim? É bom para todos? É o melhor? Às vezes não é nem bom nem ruim. É o melhor que poderia ser feito naquela situação. Então, outra coisa que tem que se tomar cuidado é a questão de lei e ética. Lei é uma coisa que foi definido como regra que nós temos que cumprir e não necessariamente é ético. Então, alguma coisa pode ser ética e legal ou o contrário, antiética mais legal. Por exemplo, os juízes ganham auxílio moradia. E se não me falha a memória, esse auxílio moradia é em torno de R$ 4.000. Aí muitas pessoas dizem, mas não é justo, né? Um juiz que tem um grande salário ganhar um auxílio moradia e muitas pessoas de baixa renda não têm uma casa para morar. Isso é ético? Na minha opinião, não. Eu não sou juiz, né? Mas o juiz ter um grande salário e ganhar um auxílio moradia não é ético. Mas é legal, a legislação prevê isso. E algumas coisas que poderiam ser ditas ilegais, em algum momento elas podem ser éticas. Por exemplo, vamos lembrar da história do Robin Hood, né? Que tirava dos ricos para dar para os pobres. Era ilegal o que ele fazia, mas não era antiético, era ético. Ele estava tentando ajudar as classes menos favorecidas. Quando a gente fala de computação, o que a gente tem que lembrar? O software é desenvolvido por nós. Então, se o software causar algum problema para alguém,
nós somos os culpados. Então, as pessoas são antiéticas, não os computadores. Se nós vazarmos alguma informação de uma empresa ou de uma pessoa, nós é que estamos sendo antiéticos e não o computador. Nós, como seres humanos, né, personagens da ética, nós somos livres em nossas ações e responsáveis por elas. Então, a questão do livre-arbítrio, né? Eu posso tomar uma boa atitude ou uma má atitude. Então, eu posso furar a fila ou não furar a fila. Eu posso comprar um produto falsificado ou não comprar esse produto falsificado. Eu posso vender um segredo da minha empresa para outra empresa ou não vender esse segredo. Tá? Saber guardar o segredo profissional. Então, nós, como indivíduos e como profissionais, somos responsáveis pelas nossas ações e as empresas também. Algumas vezes a empresa pode ser penalizada e as pessoas. Agora há pouco tempo teve esse caso do assassinato ali no supermercado Carrefour em Porto Alegre. Vocês todos devem ter acompanhado na mídia. Ali é uma questão que não só as pessoas que estavam envolvidas, né, o segurança, a, a responsável pelos seguranças, mas a instituição Carrefour vai arcar com a responsabilidade por aquele ato. Sem contar que aquilo tudo manchou, né, a imagem da empresa. Então, claro, isso é uma situação bem extrema, né, um assassinato, mas tem outras coisas que podem acontecer que vão fazer com que eu, profissional, possa ser penalizado por isso ou a empresa. Se, por exemplo, eu trabalho numa empresa, seja ela pública ou privada, e eu identifico que alguma coisa está errada, que está sendo feita de forma ilegal ou antiética, eu devo reportar isso para os meus superiores. Então, por exemplo, eu identifico que alguém está desviando recursos de um órgão público e eu trabalho nesse órgão público. Eu tenho o dever de denunciar isso. E caso eu faça parte de algum tipo de atitude ilegal ou atitude antiética, eu posso ser denunciado e eu vou ser responsabilizado por isso. E algumas vezes a própria empresa ou organização também vai ser responsável. Então, por exemplo, nesse caso do Carrefour, se a família dessa pessoa que foi assassinada entrar com algum tipo de processo por danos morais, ela vai cobrar do Carrefour e não do funcionário. Tá? Então, a empresa também é responsável por isso. Muitas vezes, eu tenho que reportar para o meu chefe o que está acontecendo de errado, porque isso pode causar um sério problema para a empresa onde eu trabalho. Quando a gente fala de computação, a gente pode relacionar as questões que envolvem ética médica e ética legal, por exemplo. Tá? Um exemplo aqui, ó. Roubo é roubo. Não importa se eu estou cometendo esse roubo via computador ou com uma arma na mão. Então, se eu, por exemplo, roubo os dados de cartão de crédito das pessoas e faço compras com esses cartões de crédito, clonagem ou descubro o código de segurança desse cartão, eu estou roubando. Não importa se esse crime está sendo feito de forma digital, utilizando a tecnologia da informação, ou se eu estou na rua assaltando uma pessoa. Eu estou cometendo um crime assim mesmo. Quando a gente fala de informática, né, que é o caso aqui de ética na computação, a gente traz algumas outras espécies de problemas éticos. Então, aqui alguns exemplos. Né? A velocidade de comportamento reflexo. Por exemplo, eu recebo uma mensagem instantaneamente no WhatsApp e me sinto prejudicado por aquela mensagem e já respondo para um grupo, por exemplo, e aí eu posso me sentir constrangido ou posso constranger uma pessoa. A questão toda de armazenamento e privacidade, né? Então, as informações que estão armazenadas em diferentes sistemas, por exemplo, dados sobre problemas de saúde. Ninguém pode ficar sabendo que tipo de doença uma outra pessoa tem, que tipo de exame ela fez, que tipo de medicamento ela toma. Isso tudo é uma questão de privacidade. Por exemplo, a gente vê muito na TV quando se fala de processos, né? Principalmente quando se fala de corrupção e aparecem os políticos, né? E aí diz assim, o processo está correndo em segredo de justiça, ou seja, enquanto esse processo não for julgado e não tiver uma resposta, eu não posso sair falando,
fulano está sofrendo um processo porque desviou dinheiro, nada disso pode acontecer, isso invade a privacidade das pessoas, até porque enquanto o processo não estiver concluído, a gente não pode provar que aquela pessoa é culpada ou é inocente. Roubo de identidade, internacionalidade, hoje em dia não existe mais fronteira, né? O ambiente digital ele é sem fronteiras. Então eu posso estar aqui no Brasil e cometendo um ato ilícito usando a tecnologia da informação em qualquer outro lugar do mundo. Copy, roubo, copiar, até mesmo quando a gente fala de copiar trabalhos, né? Então a questão do plágio, copiar um trabalho na internet, copiar monografias, copiar artigos, perversão, toda essa questão que envolve assédio, principalmente de crianças, né? Essa questão de aliciamento de crianças. Questões sociais, a gente vê muito nas redes sociais as questões que envolvem principalmente a questão racial. Privacidade de novo, né? Então, quando a gente se expõe na internet, a gente perde a nossa privacidade. Bem se vê quando a gente começa a ver alguns anúncios nas redes sociais ou até mesmo por e-mail de coisas que nós compramos, produtos similares ao que nós compramos, ou até mesmo às vezes que a gente visitou num site. Então, para ver que a gente não tem mais nenhuma privacidade. Né? Então, nós temos, com a tecnologia da informação, uma série de novos problemas que envolvem a questão ética. E, além de todos esses aqui que eu comentei um pouco, né, toda a questão de softwares inteligentes. Então, quando esses softwares começam a dar um diagnóstico ou, por exemplo, quando se fala sobre a área judicial, softwares que poderiam dar o resultado de um julgamento de uma pessoa. Então, isso tudo envolve uma série de questões. O que a gente tem, assim, quando se fala no computador, né? Mesmo que eu tenha um robô, o computador, ele não é uma estrutura humana. Ele é uma estrutura tecnológica. Não tem emoção. Então, teoricamente, né, o computador não tem nenhuma emoção, não se cansa e não comete erros. Será que o computador nunca vai cometer erros? Será que se eu desenvolver um software com inteligência artificial, esses meus algoritmos de inteligência artificial, à medida que eles forem evoluindo e aprendendo, eles também não vão cometer erros? Eu tenho como garantir que nunca um algoritmo vai gerar algum tipo de emoção e vai fazer com que um robô demonstre uma emoção? Então, eu não tenho essas respostas agora, né? Por exemplo, será que futuramente pode-se implantar um chip no ser humano, combinar o cérebro humano com o computador? E quais são os impactos éticos dessa questão? Então, a gente conhece um pouco da tecnologia de agora e a tecnologia que existia anteriormente e vai acompanhando esse avanço tecnológico, mas a gente não sabe até que ponto coisas mais avançadas vão poder acontecer. Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu numa Bienal de Arte e foi no final da década de 90, se não me falha a memória, entre 96 e 97. Um artista que trabalha muito com a questão de tecnologia fez uma daquelas instalações artísticas em que ele tirava o sangue dele, passava dentro de uma estrutura, que era para ser a parte artística, e saía num outro lugar e depois ele reinjetava o sangue nele mesmo. Tá? Uma coisa meio maluca, assim, porque às vezes os artistas fazem algumas coisas para chocar a sociedade, né? Então, o quão ético isso é, né? Tirar o seu próprio sangue, passar dentro de uma estrutura, colocar o sangue de volta. Eu não estou aqui discutindo qual é a serventia disso, né? Porque era, na verdade, uma instalação artística, não tinha uma serventia prática, né? Mas o quão ético isso é ou não? Então, o quão ético vai ser se eu decidir implantar um chip no meu cérebro e aí eu tenho um acesso à internet e todas as respostas estão comigo, como se eu tivesse um Google no meu cérebro. E isso significa que eu sei bastante coisa? Ou significa só que eu tenho como acessar a resposta de todas as coisas? Ou de possivelmente todas as coisas que existem na face da Terra, né? Então, eu não tenho como saber o que vai acontecer no futuro, né? Eu sei que agora
nesse momento, a gente tem uma série de softwares utilizando técnicas de inteligência artificial que estão tentando se aproximar cada vez mais do raciocínio humano. Se no futuro essas técnicas de inteligência artificial vão permitir que os softwares possam cometer erros, possam simular ou apresentar emoções e aí possam ter um comportamento parecido com o ser humano, esses softwares vão poder também ser éticos ou antiéticos. Agora, por enquanto, o que a gente tem são softwares desenvolvidos por seres humanos e os seres humanos é que são ou não éticos. Uma outra questão, né, que envolve inteligência artificial e também envolve a ética, né, que é uma pergunta. Né? Os computadores são ou serão capazes de criar algo novo? Até agora, o que a gente tem sempre são programas desenvolvidos por programadores e os programas fazem o que os programadores esperam. Mas a inteligência artificial traz uma série de outras questões de que a máquina pode aprender, chamado aprendizado de máquina, ou machine learning. E aí a máquina poderia aprender coisas novas, criar coisas novas, ela poderia se autoprogramar. Então, coisas que a gente não tem respostas ainda e que vão gerar uma série de questões éticas. Porque se o computador puder se autoprogramar, eu não sei o resultado das ações do computador. Assim como eu não sei o resultado das ações das pessoas, porque cada pessoa vai ou toma, né, diariamente uma série de decisões e define quais as atitudes que vai ou não vai tomar. E essas atitudes podem ser boas ou ruins. Um ser humano, né, diferente do computador, ele tem algumas características, várias, né, mas aqui algumas, né, que eu vou destacar. Autonomia, individualidade, racionalidade, né, pensar, a parte toda afetiva, a responsividade, né, dialogar, conversar, tentar discutir, tentar achar alternativas, criatividade. E se eu tentar transportar isso para o mundo digital, né? Autonomia, alfabetização digital, individualidade, sistemas tutores inteligentes que podem ajudar pessoas a aprender e de acordo com as características de cada uma daquelas pessoas. Racionalidade, ensinar a pensar, ensinar o computador a pensar, o computador vai poder pensar. Afetividade, motivação, existe uma série de estudos de como demonstrar afetividade por meio de um software. Então, eu posso melhorar as características do ser humano usando o computador? Então, eu posso melhorar a autonomia das pessoas, melhorar a individualidade. Eu posso expressar essas características do ser humano através de uma ferramenta computacional? Então, tudo isso abre um novo campo que envolve a ética. Né? Vamos supor que eu pudesse criar um software que pensa. E se o software pode pensar, ele pode tomar decisões que não estão previstas no algoritmo. Não tem um if dizendo que se tais e tais ações acontecerem, então o resultado vai ser este. Eu, como programador, perco o controle. E se eu perco o controle, eu não sei qual é o resultado. Se ele vai ser um bom ou ruim, nem bom ou ruim para quem, né? E não tenho como controlar nenhum aspecto ético desse. Antes que a gente possa, então, julgar uma ação, né, se ela foi ou não foi ética, porque eu posso, numa empresa, de alguma forma, participar de alguma comissão de ética que vai julgar se alguma coisa que foi feita por um funcionário, por uma equipe ou por uma empresa foi ou não foi ética. Eu tenho que pensar que a gente tem diferentes formas de enxergar a vida e a realidade, né? E eu vou julgar se essa ação é certa ou errada, mas é certa ou errada para quem, em que contexto, eu vou ter que analisar todo o contexto, né? Mas é certo, por exemplo, roubar é errado. Mas roubou do rico para dar para o pobre. Ah, mas agora eu acho que é certo. Por que agora eu acho que é certo? Porque eu estou tentando enxergar o todo dessa ação, não só a ação do roubo, né? Então, quando a gente começa a falar sobre vida, realidade e o significado particular que a vida tem para cada um de nós, né? Qual é o sentido da vida, isso não é um estudo de computação, é um estudo de filosofia e é chamado de metafísica.
A metafísica de uma pessoa é a minha crença, né? A crença da pessoa com respeito à realidade fundamental. Seriam os meus princípios éticos, né? Então, eu aprendi com a minha família que a honestidade é um bem que eu tenho que manter, que o conhecimento é muito importante, que estudar é importante para que eu possa crescer como pessoa e como profissional. Eu aprendi com a minha família que a família é um pilar importante na minha vida. Tudo isso são crenças que os meus princípios, né, que a gente traz da nossa infância, que tem a ver com a nossa família, com a nossa cultura, e às vezes essas crenças elas mudam de cultura para cultura, né? Então, em outros países as crenças podem ser diferentes, né? Então, por exemplo, a gente vai analisar a China. A China é um país que tem uma crença muito forte na questão familiar, na questão da família. A família é a parte mais importante. Mas se eu for num outro país, pode ser que o mais importante seja o empreendedorismo, o ganhar dinheiro, o ter oportunidades de vencer na vida. Então depende muito, né, da realidade cultural e da minha realidade familiar, né? Então, a crença da minha família e a crença que eu acabo construindo com o tempo tem a ver muito com a sociedade onde eu vivo. E quando a gente começa a pensar nessas nossas crenças, né, nesse nosso sistema de crenças, existem 4 sistemas filosóficos em que eu posso ser compreendido: idealismo, realismo, pragmatismo, também conhecido como consequencialismo ou utilitarismo, e existencialismo. Idealismo e realismo são chamadas de filosofias absolutistas, em que as pessoas acreditam que a realidade não depende das relações externas. E pragmatismo e existencialismo são filosofias relativistas, que consideram que a realidade depende das relações externas. Então, isso depende muito do nosso ponto de vista, é uma coisa subjetiva, né? Não tem, não é ciência exata, né? A filosofia não é uma ciência exata. E eu posso utilizar esses meus sistemas de crença filosófica para julgar ações, para julgar o quanto uma ação é ou não é ética. E para usar esse sistema de crenças quando eu estou desenvolvendo meu trabalho profissional. Quando eu falo então de um sistema de crenças filosóficas ou um sistema filosófico, né, quais são as partes que compõem esse meu sistema filosófico? A chamada metafísica ou ontologia, né? O que significa realidade, o que é real? A epistemologia, teoria da verdade ou do conhecimento. O que é verdadeiro e como podemos conhecer essa verdade? A axiologia, que é dividida em ética e estética, que é a teoria do que é bom ou que é mal. Ética, teoria da bondade ou da maldade do comportamento humano. E a estética, teoria do bom ou ruim da aparência visual ou de um som, beleza ou feiura. Tá? Então, a questão estética não é a mesma coisa que ética. Né? Ética é bom ou ruim, e estético seria feio e bonito. O que significa realidade, né? Metafísica? O que significa realidade e o que é real? Será que nós, como desenvolvedores de software, vamos poder desenvolver um software e criar um robô, um software inteligente que vai conseguir se enxergar como um ser, não digo ser humano, né, mas um ser que ele consegue identificar a sua própria existência, como nós, né? Nós, seres humanos, conseguimos nos identificar, nós temos uma consciência. Eu sei que eu sou o Sidney e que eu sou um professor da Universidade Federal de Santa Maria. Eu consigo vivenciar a minha realidade, a sociedade onde eu vivo. Será que um equipamento, um robô usando um software de inteligência artificial também vai conseguir ter futuramente essa consciência? Então, quando a gente começa a falar sobre essas partes do sistema filosófico, né, metafísica, epistemologia e axiologia, essas partes todas têm que ser compatíveis, ou seja, a visão de realidade de uma pessoa, que é a metafísica, precisa ser coerente com o modo pelo qual essa pessoa pensa que a realidade é conhecida, que é a epistemologia,
e pelo modo como qual essa pessoa acha que a realidade deve ser avaliada, que é a axiologia. Tá? A metafísica, que é a visão de realidade, ela determina a epistemologia e a axiologia. O modelo pelo qual você explica a realidade, ou seja, o modelo pelo qual eu, ser humano, explico a minha realidade, determina como eu explico conhecimento e valor. Então, eu não posso ter uma visão de realidade, a metafísica, e pensar sobre essa realidade de uma outra forma. Não são coisas desconexas, são coisas conexas. Elas têm que ser não só compatíveis, elas têm que estarem agregadas, elas têm que ser compreendidas. Eu sei que é um pouco complexo a gente falar disso, até porque eu não sou filósofo, não estudei filosofia, e nós somos todos alunos e professores, né, da área de tecnologia da informação. Então, realmente é complicado trazer a questão da ética e as bases filosóficas que falam da ética para dentro da computação e para dentro da nossa visão como profissional. Então, falando um pouquinho sobre os sistemas de crença filosófica para ficar um pouco mais claro, né? São 4 sistemas de crença filosóficas nos quais a gente pode ser compreendido. Então, por exemplo, vamos supor que eu sou compreendido como uma pessoa idealista. Mas como é que eu sei se eu sou idealista? Tem um inventário filosófico que eu vou colocar disponível para vocês no Moodle e vocês vão responder algumas perguntas e vão calcular o resultado e vão saber qual é o sistema de crença filosófico de cada um de vocês. Então, uma pessoa idealista, ela acredita o quê? Que a realidade é basicamente mental ao invés de física. Ou seja, eu acredito que, por exemplo, o mouse, que está aqui do lado do notebook, existe porque mentalmente eu reconheço esse objeto como um mouse. Então, é mais importante o que a minha mente está reconhecendo ao invés do próprio objeto físico. Tá? O objeto ele só reflete a ideia do que é um mouse. Sócrates e Platão são exemplos dessas pessoas com uma visão idealista, né? Para esses autores, né, para esses filósofos, o mundo do espírito é estático e absoluto, ou seja, ele não é definido em relação a nenhuma outra coisa. Eu tenho uma visão idealista das coisas. Tudo que eu consigo construir dentro da minha mente, para mim, é real, tá? Independente de que eu consiga enxergar isso fisicamente como um objeto. Tá? Então, se eu consigo representar na minha mente e a minha mente consegue criar isso, eu acredito que isso existe. E o idealismo. Vocês vão, através de um instrumento que eu vou colocar no Moodle, conseguir identificar qual é o sistema de crença filosófica de cada um de vocês. Além dos nossos que, como eu comentei lá no início, né, que são construídos a partir da nossa vida familiar, da nossa vida em sociedade, da cultura onde a gente vive, mudar independente do sistema de crença filosófica qual eu me. Então, as referências, tem um livro chamado Ética na Computação, uma abordagem baseada em casos, onde consta inclusive esse chamado inventário filosófico que eu vou colocar no Moodle para vocês poderem verificar a classificação de vocês em cada uma desses sistemas de crenças filosóficas. E esse livro, ele além de estar disponível na biblioteca em versão impressa, ele está disponível na biblioteca online. Então, se vocês forem lá no site da biblioteca da UFSM e procurarem por Minha Biblioteca, vocês vão conseguir acessar esse livro na íntegra lá na minha biblioteca. É bem interessante para estudar um pouco de coisas que fogem do nosso trabalho tão ciência exata, né, de bits, em que eu tenho algoritmos previamente determinados. Eu vou estudar uma coisa que envolve a filosofia, a existência, espiritualidade, ética, bondade, maldade e como isso pode afetar no meu trabalho como um profissional de tecnologia da informação e também quando eu for desenvolver softwares que vão tentar simular o raciocínio humano, que são os sistemas ditos inteligentes.